Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma creepypasta portuguesa, ela é um pouquinho antiga, eu adaptei. E se você gostar, eu peço que já deixe o joinha, faça um comentário e me ajude a sair do flop. Bom, vamos lá? Eu tenho saudades tuas. Eu adiei o maior tempo possível para ter um celular. Não tinha outra boa razão para tê-lo, além dos altos custos, penso eu. Como eu estava começando a me virar sozinha na vida, não tinha como pagar uma alta conta mensal. Eu era a única dos meus amigos que ainda dependia de um telefone fixo e isso deixava todos eles loucos. Decidi esperar até o meu 25º aniversário, quando finalmente eu senti-me suficientemente segura para comprar um para mim. Todos os meus amigos acharam graça, mas dava para notar que eles estavam aliviados. Para ser honesta, eu também estava bem satisfeita. Como pude perceber com o tempo, os celulares são ridiculamente úteis. Quem diria? Eu fiquei sem receber nenhuma mensagem até passar mais ou menos um mês desde que eu havia comprado. A primeira mensagem que recebi foi de um número desconhecido e estava escrito apenas: "Eu tenho saudades tuas". Eu fiquei confusa. Que tipo de mensagem estranha seria essa? Parecia-me um pouco dramática até, e foi quando eu percebi. Um ano antes, eu havia terminado com o meu ex-namorado caloteiro. Lembro-me que ele era muito infantil. Ele queria que eu cozinhasse, limpasse, marcasse suas consultas no médico e, além disso, queria que eu lhe desse. Sim, que eu lhe desse metade do meu salário todos os meses, já que ele não achava necessário ele próprio arranjar um emprego. Eu não devia ter ficado tanto tempo com ele, eu sei, mas eu estava apaixonada e, confesso, ele era um homem lindo. Bem, um dia, já cansada, quando percebi, expulsei-o como todas as outras namoradas / vítimas dele fizeram antes. A minha teoria era de que ele espiou meu Facebook ou que havia implorado a algum dos meus amigos para lhe dar o meu número. De qualquer maneira, esta não seria a primeira vez que ele havia tentado contato comigo e certamente não seria a última. Por fim, decidi não responder. Primeiro, eu sabia que ele ia tentar manipular-me se lhe desse oportunidade, como ele sempre fazia. Segundo, era muito satisfatório para mim fazê-lo se sentir desprezado. Os meses seguintes pareciam confirmar as minhas deduções. Os seus ataques não eram constantes, mas eram sempre apelos vagos que pareciam indicar que ele precisava de um novo lugar para morar e que não encontrava nenhum. Não foi surpresa quando ele tentou contactar-me primeiro, já que eu fui a mais leal e a mais duradoura de todas as suas namoradas. E também eu tinha sido a mais ingênua. Eu era o alvo perfeito. As mensagens eram sempre as mesmas e rapidamente tornaram-se cansativas. Eu tenho saudades tuas. Quem me dera poder te ver. Hoje parece que te vi no meio da multidão, mas era apenas um sonho. Ai, patético. Uma noite, 8 meses depois, desde que comprei o meu celular, descuidei-me. Eu preciso admitir, eu tenho bebido bastante. Começou apenas com uma cerveja para ajudar a relaxar depois do trabalho e rapidamente tornou-se um hábito constante e diário. Eu estava completamente bêbada quando recebi uma mensagem muito mais longa que o habitual. Eu tenho tantas saudades tuas. Eu sei que você não lê essas mensagens, mas hoje, mais do que nos outros dias, eu preciso que você saiba o quanto eu te adoro. Eu faria qualquer coisa para poder te ver só mais uma vez. Hoje, mais do que nos outros dias, pensei. Tentei lembrar de dentro das profundezas nebulosas do meu cérebro embriagado. Por que hoje? A primeira coisa que pensei foi que seria o nosso aniversário. Claro, por que não? Seria a oportunidade perfeita para um pouco de manipulação vinda dele. Ele era um cretino, mas era um cretino esperto. Então,
tive uma ideia. Ele quer joguinhos? Está bem, então vamos jogar. Eu comecei a escrever e o autocorretor esforçou-se para entender as minhas palavras digitadas através da bebedeira. Respondi: se quer vir para me ver, então por que não vem logo? E depois eu dei-lhe a entender que sabia que ele estava me stalkeando. Você sabe muito bem aonde me encontrar. Enviei e, com isso, mudei totalmente o meu destino. Quando acordei na manhã seguinte, havia 13 chamadas não atendidas. Eu tentei lembrar-me que merda eu tinha feito na noite anterior. Assustei-me quando vi o meu histórico de mensagens e isso fez com que a noite anterior voltasse toda na minha cabeça. Bem, pelo menos eu não tinha atendido o celular, pensei. Silenciosamente, rezei para que ele não me escrevesse ou telefonasse outra vez, mas temia que tinha provocado a sua raiva. Para meu alívio, ele parou de me mandar mensagens. Por uma semana, o meu celular ficou alegremente livre dos seus assédios. Eu estava secretamente satisfeita e até tentei agradecer ao meu eu bêbada do passado pela sua ingenuidade. Na semana seguinte, no entanto, bateram à minha porta. Eu abri e vi um homem com crachá. A sua expressão solene e o uniforme azul contrastava com a luz do sol da manhã. O seu parceiro estava atrás dele, com uma expressão rígida como uma rocha. Eu sentia um frio estranho circular nas minhas veias, enquanto eles encaravam-me. Bom dia, senhores policiais. Há algo de errado? Perguntei. Sem apresentação, eles convidaram-se a entrar na minha casa. Eu deixei-os sem ter a certeza do que eles estavam à procura, mas certa de que eles não iriam encontrar nada ali. Achei que era engano. Fiquei surpreendida quando começaram a fazer perguntas. Conhece alguém chamada Silence Madison? Fiquei perplexa, completamente confusa. Acho que não. Por quê? Encontramos uma série de mensagens enviadas para o seu celular. Encontramos apenas uma resposta da sua parte. O agente mais novo mostrou um print das mensagens que eu recebia, juntamente com a minha resposta embriagada. Comecei a ter noção da realidade quando o agente mais velho perguntou: Você recebeu estas mensagens? Sim, respondi. Rapidamente completei. Mas elas eram de um número desconhecido. Eu pensei que eram do meu ex-namorado. E foi por isso que mandou essa resposta? Eu estava começando a ficar nervosa. Bem, sim. Achei que iria fazê-lo parar. Eu estava um pouco bêbada, então talvez não tenha sido a melhor decisão. O agente mais velho suspirou. Ai, parece que houve um acidente bastante infeliz. Como assim? Ele respirou fundo e abriu a boca. Bom, vou lhe contar a história. Silence teve um primeiro ano de faculdade muito duro. As aulas eram difíceis, ela não se integrava. Sua vida era um caos de estresse e papelada. E quando ela achava que podia piorar, a sua melhor amiga de infância, Raquel Wagner, morreu num acidente de carro. A morte foi rápida, mas a dor de Silence, não. Ela ficou mais reservada ao longo do semestre. A sua família e amigos lamentaram a morte de Raquel, obviamente, mas todos seguiram com suas vidas como de costume. Silence, por outro lado, não conseguia seguir em frente. Não queria deixar a sua amiga no passado. Ela tentou lidar com isso, realmente tentou. Ela tentou mostrar que estava feliz quando ia para as aulas, mas lentamente afogou-se na escuridão que parecia não ter saída. E quando essa escuridão era verdadeiramente grossa, sufocante e insuportável, ela mandava mensagens ao antigo número da Raquel. Um gesto inútil, mas algumas vezes isso trazia-lhe algum conforto. No aniversário da morte de Raquel, quando ela estava no seu pior dia, finalmente teve uma resposta. Se quer vir para me ver, então por que não vem logo? Você sabe muito bem onde me encontrar. Ela tentou telefonar, mas nem sequer recebeu uma resposta da caixa postal. Bom, isso é porque eu não tinha configurado, não tinha deixado uma mensagem na caixa postal. Então, ela fez a única coisa lógica que ela poderia fazer. Pegou um punhal,
Pediu para sair mais cedo do trabalho e abriu as suas veias para a possibilidade do infinito. Eu cometi um erro terrível naquela noite, um erro que acabou com a vida de alguém. O pai dela nunca me perdoou, não importa quantas vezes eu pedisse desculpas. A mãe tinha um ódio profundo de mim. Eu entendo que, para ela, eu fui o empurrão final para a morte de sua filha. A polícia repetiu várias vezes que Silence acabou com sua própria vida, que eu não era a culpada. Mas dentro de mim, as sementes da culpa espalharam-se pelo coração, crescendo como ervas daninhas que não davam para arrancar. Passou-se um longo ano. Consegui me recompor e continuar com a minha vida, apesar de ter a sombra da morte de Silence a assombrar-me. Não importa o que eu faço, eu simplesmente não consigo esquecer-me dela. Não importa o quão longínquo o incidente pareça. Ontem foi o seu aniversário. Dei o meu melhor para passar por esse dia, fingindo que nunca tinha ouvido esse nome, que não conhecia essa história. Tudo estava bem até por volta das 10 da noite, quando recebi uma mensagem. Uma mensagem de um número que eu tentava desesperadamente esquecer durante o último ano. Na mensagem havia apenas uma palavra: obrigada. Bom, essa foi a Creepypasta. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, faça um comentário. E é isso, me ajudem a sair do flop. Obrigada e tchau, tchau.